Senhor, boa noite, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos iniciar, estamos dando início a mais um culto, ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer algo na sua casa. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai mover na sua casa, porque você propôs no seu coração adorá-lo e buscá-lo aí. Então a presença dele é real na sua casa, como aqui no nosso meio, um grupo bem pequenininho, mas estamos aqui também para louvar o Senhor, e eu creio que você aí também irá louvar o Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Normalmente quando o culto, a igreja aberta, eu pergunto se todo mundo achou, mas não tem como eu ter o retorno com a resposta, então que Deus te abençoe. Vamos lá. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu creio que esse momento que nós estamos vivendo, tenho certeza que Deus não perdeu o controle, e tenho certeza também que diante disso, nós, a igreja, nós faremos, viveremos de uma forma diferente. Essa experiência que aos nossos olhos é ruim, mas eu sei que Deus, Ele não perdeu o controle. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, eu creio que você ama, isso também deve. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí na sua casa, e que o Espírito de Deus fale no seu coração, mas que você primeiramente louve e cultue ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Deus, nós te glorificamos nessa noite, Pai. As igrejas, ó Deus, estão de portas fechadas, ó Pai, respeitando, Deus, aquilo que foi colocado, Deus, para a nação, ó Deus. Aí nós sabemos que aqui é um lugar físico, mas nós somos o templo do Senhor, ó Pai. Mas graças a Deus que nós temos, ó Deus, essa ferramenta, Deus, a internet, para que possamos, ó Deus, cultuar ao Senhor, ó Deus, juntos, ó Deus, em sintonia em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço que o Senhor estenda tuas mãos sobre cada vida, sobre cada pessoa, sobre cada lar, em nome de Jesus. Que o Senhor visite cada coração, ó Deus, cada casa, e libere uma bênção, ó Deus, especial sobre essas vidas, ó Pai. Peço ao Senhor que o Senhor nos use aqui nessa noite, que tudo que fizermos, ó Deus, seja para a glória de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco, e que a vitória já é garantida no nome de Jesus Cristo. Louve ao Senhor na sua casa, que Deus te abençoe. E esse é um louvor de redirecionamento para nossas vidas, né? Que possamos procurar por Deus a resposta. Amém? Yeah.
adorando com a gente. Que em nome de Jesus Deus possa abençoar a tua vida. Amém? Louvai o nome do nosso
adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração, como sangue, enfim, só te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até teu lado estar, e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Por toda a minha vida, todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Levo o meu ser e o meu coração, como sacrifício, só te adorarei, te adorarei. Eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar, teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te buscarei, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Deus te abençoe mais uma vez. Deus abençoe os irmãos aqui que ministraram louvor. Eu creio que Deus tem uma palavra no seu coração. Eu creio que Jesus ele tem uma mensagem no seu coração. Você com sua Bíblia, abra comigo aí em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Enquanto você está procurando aí, nós vamos finalizar o assunto. Terceira semana falando sobre a pessoa de Cristo. Iniciamos com a humanidade 2 semanas atrás. Nós falamos sobre, provamos a humanidade de Jesus 100%.
homem. Provamos também a divindade de Jesus, semana passada, 100% Deus. E hoje eu quero falar dessas duas naturezas em uma só pessoa, para concluir esse assunto sobre a pessoa de Cristo. Eu digo para vocês que olhei mensagem por mensagem para ver se tinha alguma pergunta, alguma dúvida. Não vi. Então, quer dizer que vocês estão entendendo ou estão com vergonha, mas acredito que não, pela internet. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita no corpo, humanidade, toda a plenitude da divindade. Você na sua casa, eu quero que você feche os olhos. Eu quero orar por você. Nós estamos juntos. Deus, em nome de Jesus Cristo, glorificado é o nome de Jesus, Pai. Senhor, ministra em cada coração. Espírito Santo, fala em cada coração em nome de Jesus. Só a tua palavra tem vida. E essa vida é exalada na pessoa de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, repreenda tudo aquilo que não provém de ti. Deus, em nome de Jesus, libera uma palavra de vida sobre essa casa, esse coração, em nome de Jesus Cristo. Dê-nos a direção, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai. E os lares, as pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus Cristo. Amém? Então eu vou falar nessa noite sobre a união dessas duas naturezas. Nós chamamos na teologia de união hipostática. O que é isso, união hipostática? A união hipostática significa uma união não misturada, sem mistura, e sim a unidade das duas naturezas. Não existe um ser composto 50% homem e 50% divino, Jesus, e juntando as duas naturezas dá 100%. Não há confusão, não há divisão. Há divisão em relação a ser distintas, mas 100% divino, 100% humano. Como eu citei nas últimas 2 semanas sobre as duas naturezas de Jesus. Nenhum ser tem duas naturezas, nunca houve e nem haverá. Só o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há um ser composto, porém duas naturezas distintas em uma mesma pessoa. Em diversos textos da Bíblia, observamos que Jesus, ele fala de si sempre na primeira pessoa singular. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 22, versículo 24, versículo 28, 36, 44, todos os versículos ele vai dizer assim: olha, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Então, o próprio Jesus, ele fala de si mesmo na primeira pessoa. Outros autores, escritores inspirados no Novo Testamento, também fala de Jesus como ser divino, distinguindo, apesar que nós falamos sobre trindade, a mesma essência, mas 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu quero que você abra comigo aí em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Nós vamos abrir vários textos da palavra do Senhor para confirmar, provar, através da própria palavra de Deus, que Jesus, ele tem duas naturezas. Filipenses, volta um pouquinho aí, capítulo 2, versículo 6, diz assim: olha, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O início do versículo diz assim, que sendo em forma de Deus, divino, a divindade, a plenitude da divindade em Jesus, no singular.
Então, tem outros textos, vários outros textos, mas o tempo não vai ajudar, que fala sobre essa singularidade de Cristo. Essa pessoa com duas naturezas, humana, 100% humano, 100% divino. Pastor, já falou 10 vezes sobre isso. Vou falar mais 10, para que isso fique na sua mente, no seu coração. Em segundo lugar, atributos humanos atribuídos a uma pessoa designada divina. Que isso, pastor? Que coisa é essa? Abra comigo aí em Atos capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. O que eu estou querendo falar para vocês? Que atributos que o ser humano tem, as características de um ser humano, atribuídas ao ser divino. Então nós vamos ver aí em Atos capítulo 20, versículo 28. Diz assim: olhai, pois, vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus. Está falando do ser divino, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atributos, características do ser humano. Então o próprio versículo está falando de um divino, um ser divino, um atributo, uma característica. Então está falando aqui de Jesus, divino, que desceu do céu, habitou entre nós e que morreu na cruz, foi derramado o seu sangue. Então a Bíblia ensina, mostra para a gente atributos, características de uma pessoa, do ser humano, designando pelo título de um ser divino. Então aqui está falando de Deus e está falando de sangue. Então está falando das duas naturezas. Aqui está falando de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 13, volta um pouquinho comigo aí. Vou tentar ser objetivo, mas não ser tão rápido. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então Jesus está falando de si mesmo: olha, eu, como Deus, desci do céu, da mesma forma que se eu desci, é porque eu estava lá, e agora eu voltei para lá de novo. Então está dizendo: olha, eu estava na glória com o Pai, desci, tomei forma de homem, cumpri o meu propósito aqui na terra, e voltei para o meu lugar de glória, para o céu. Então, mais um texto falando sobre Jesus Cristo, sobre a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Então, os escritores inspirados entrelaçaram as duas naturezas numa só pessoa. Contudo, ao fazê-lo, não despiu da natureza divina. A alteração, a mudança, foi uma mudança de estado. Está dizendo que Jesus, ele desceu do céu, desceu dos céus e veio aqui para a terra, e não veio a divindade junto, não. Está falando de uma mudança de estado. Ele tendo forma de Deus, ele viveu forma de servo. Então Filipenses está trabalhando também isso, essa mudança. Sendo Deus, veio para a terra servir, e num corpo humano. Num corpo humano. Sendo Deus, corpo humano. Aí você me pergunta: como? Como que ele realizou esse propósito de salvação? Porque ele veio com um propósito. E esse propósito é nos salvar. Como ele executou este propósito? Abra comigo aí
em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Que Jesus continue ministrando no seu coração. Diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como Cristo realizou esse propósito? Morreu na cruz, mas para isso ele teve que ter um corpo, ser um sacrifício, ao mesmo tempo ser um sacerdote, sendo também o sacrifício. Para quê? Uma pergunta: para que ele fez isso? Por qual motivo? Por amor. Jesus fez isso por amor. E eu quero dizer para você que Jesus te ama. Jesus, ele te ama. Ele abriu mão da sua glória. E o texto diz aqui que ele se humilhou, tomando forma de homem. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33. Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33. O anjo falando ali com Maria: e eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O seu reino não terá fim. Jesus, lá em Deus, a Trindade, lá em Gênesis, decidiu criar o homem para ter um relacionamento com ele. Mas Adão e Eva, eles pecaram ali, e houve um distanciamento por causa do pecado, que a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, diz no versículo 1, diz no versículo 2, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então o pecado separa o homem de Deus. Então a comunhão foi quebrada naquele momento. Só que Deus, ele continua com o plano dele, com o propósito dele. Mas o amor de Deus é tão grande que, além dele criar o ser humano, a humanidade, além dele visitar o homem para estar em comunhão com ele, que Deus, ele toma a iniciativa. Após o pecado, Deus decide então entrar na humanidade, viver num corpo humano. Deus criou e decidiu entrar na humanidade como homem. Como homem. Decidiu morar também no homem. Além dele se tornar homem, Jesus, ele também, após a subida de Jesus, a ressurreição, a ascensão dele aos céus, ele envia o Espírito Santo para fazer morada em nós. Então eu vejo nisso muito amor, porque Deus, desde a criação, sempre dedicou o seu amor a nós, sempre derramou o seu amor a nós, e tomou uma decisão: eu vou entrar na humanidade, e também vou morar no coração do ser humano. Isso partiu do coração de Deus, porque Ele me ama, Ele te ama, Deus nos ama. Deus te ama, Jesus te ama. Ele quebrou a comunhão entre Deus e o homem, mas também trouxe para a humanidade a morte. Não somente a morte física,
mas também uma morte espiritual, a condenação. Então, por causa do pecado, nós estávamos destinados ao inferno. Nós estávamos destinados a não viver com o Senhor. Mas Jesus veio aqui, morreu por nós, ressuscitou. Para quê? Para aniquilar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Eu quero provar na Bíblia isso, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, abre aí. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então, um dos motivos o qual Jesus veio aqui nessa terra, para nos salvar, mas também para tomar a chave da morte da mão do diabo. Ele dominava. Todos nós estamos destinados a ir para o lugar que ele viverá para sempre, o diabo, no lago de fogo, no inferno. Porém, Deus, ele vem com a salvação através do seu Filho. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. No início do versículo diz assim, olha, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, dizendo, olha, da mesma forma que uma criança, ela é gerada no ventre, ela nasce com carne, com sangue, então, corpo. Da mesma forma, Jesus veio aqui nessa terra, num corpo que também, claro, com ossos, com sangue, como o nosso. Mas para que Jesus veio? Para morrer, cumprir o propósito, ressuscitar. E diz aqui, para que pela morte de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Jesus venceu a morte. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado leva o homem para a morte espiritual, deixa de ter comunhão com Deus e, se não buscar a Cristo, lago de fogo, condenação. Mas Jesus, ele veio nos dar uma oportunidade de viver com o Pai, de se relacionar com Ele novamente. Então você, eu, nós somos privilegiados do Senhor, abençoados pelo Senhor. E eu quero colocar 3 pontos aqui bem rápido. Eu quero que você abra aí em 1 João, capítulo 3, no versículo 8. Um pouquinho à frente aí, Hebreus, Tiago, Pedro. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus por isso, glória a Jesus, por tamanho amor, tamanha misericórdia. Capítulo 3, versículo 8. Diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Vencer. Venceu o diabo, venceu o pecado, para que nós pudéssemos buscar a santificação e ter comunhão com o Pai, ter comunhão com Deus. E eu quero dizer em nome de Jesus, Cristo morreu para destruir o poder de Satanás, para todo que nele crê, passe da morte para a vida. O resultado é isso, vida. Jesus quer te dar vida. Jesus veio aqui nessa terra para te dar vida, sofreu, morreu
morreu na cruz por amor a nós. Valorize essa obra, valorize a obra de Jesus, valorize o que Deus fez por nós, o que Deus tem feito por nós, o que Deus tem feito por você. Então, em nome de Jesus, creia e valorize você na cruz do Calvário. Segundo, para livrar-nos do temor da morte, para livrar-nos do medo da morte. Volta um pouquinho comigo aí, volta aí em Hebreus capítulo 2, versículo 15. Hebreus capítulo 2, no versículo 15, diz assim: e livraste todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que está dizendo aqui Hebreus? Por causa do pecado, todos nós estamos sujeitos à servidão, servindo ao pecado, servindo ao diabo, com medo da morte, com medo da condenação. Cristo veio nos libertar. Por isso que a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus tira do nosso coração esse medo da morte, tira do nosso coração esse medo da condenação. Aquele que crê, ele sai da morte, da condenação, vai para a vida, e uma vida abundante. Não que você esteja isento de luta aqui nessa terra, porque nós estamos aqui como estrangeiros, como peregrinos. Porém, nós temos um lugar lá no céu, que eu vou falar mais à frente. Então, Cristo morreu por nós, venceu Satanás, venceu o império da morte, venceu o diabo, tirou esse temor da humanidade, daquele que crê, e cumpriu a promessa de Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher viria o Salvador, o Libertador. Gênesis 3, 14 e 15. E ele cumpriu essa promessa de vida eterna. Eu quero que você abra aí no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 13, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, por ser o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Deus através de Jesus Cristo. Então Deus tem uma palavra para você em nome de Jesus. Jesus cumpriu o propósito de nos conduzir à vida eterna. Aquele que crê, aquele que recebe Jesus como Salvador, tem um lugar garantido para você no céu. Tem um lugar para você no céu. É uma realidade presente, porque eu já acredito aqui, mesmo aqui na terra, eu já acredito uma vida abundante. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo diz assim que Jesus veio nos dar vida e dar em abundância. Paz em abundância, alegria em abundância, refrigério em abundância, justiça em abundância. Como eu já disse, não que nós estamos dizendo, nós temos Deus. E temos uma garantia, o Espírito Santo, a Bíblia diz em Efésios 1,13, que Ele é o selo da promessa. Você, eu, nós estamos selados com a promessa do Espírito Santo. E Ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E também testifica que nós temos a vida eterna.
A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Mas você que está em Cristo Jesus, você que recebeu Jesus, você que entregou sua vida para Jesus, eu quero te dizer que você tem a vida eterna, já aqui, no tempo presente, porque já é garantido, nós somos selados pelo Espírito Santo. Também é uma esperança futura. Em João capítulo 14, versículo 3, volta um pouquinho aí. João capítulo 14, versículo 3, diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu: olha, eu vou para o Pai, vou preparar a morada, um dia eu voltarei e vou levar vocês para morar comigo para sempre. Um novo céu, uma nova terra, uma esperança futura. Esperamos isso. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Espere, confie. Jesus está voltando e nós subiremos com Ele, viveremos com Ele para todo sempre. Não haverá pecado, não haverá tristeza, porque nós estaremos com Ele, com o corpo glorificado, sem pecado. Então, em nome de Jesus, que essa palavra preencha o seu coração. Não desista, persevere, confie, que tudo que nós passamos aqui nessa terra é passageiro. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação gera em nós um grande peso de glória. Para cada momento de vergonha, dupla honra, meu irmão, minha irmã. Persista, persevere, Jesus é contigo. E eu quero concluir dizendo assim que Jesus diz em Mateus capítulo 28, no finalzinho, capítulo 20, na parte B do capítulo 20, diz assim: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está com você, Jesus está na sua casa, Jesus está com você onde você for. Jesus tem poder de nos livrar dessa situação que o Brasil está vivendo. Jesus tem poder de proteger, preservar. Nós estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Porém, acima de tudo, quem preserva a sua vida, quem preserva a sua família, se chama Jesus Cristo. E vou além, Ele te dá a vida eterna. Então eu concluo nessa noite 3 semanas falando sobre as duas naturezas de Jesus, de Cristo. Uma só pessoa, unidas, não misturadas, distintas, porém na unidade da pessoa de Jesus. E eu quero dizer que Ele decidiu entrar na humanidade e habitar em nós. Nós não merecemos, mas Ele nos amou. Ele te amou, Ele nos ama. Não desista, porque Jesus não desistiu de você. Não intente nada contra a sua vida, porque Jesus, Ele te ama. Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder da vida, Ele que controla tudo, Ele controla a sua vida. Então você que está pensando em alguma coisa, Deus está colocando no meu coração, alguma coisa negativa contra a sua vida, eu quero te dizer em nome de Jesus, não faça isso, porque Ele te ama. E Ele tem o melhor para você. E Ele te diz nessa noite, Romanos 8,37, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Eu quero que você feche seus olhos aí, e eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor cuida de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus.
Senhor, visita cada coração, cada mente, cada lar, ó Pai, e repreenda essa aflição, repreenda esse espírito de morte, repreenda esse espírito de suicídio. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora e declaramos vida, vontade de viver, alegria, paz, refrigério, esperança, porque Jesus morreu por nós e nos deu a vida eterna, conquistou tudo isso na cruz por nós. Senhor, o Senhor nos deu a vida para viver para o Senhor, ó Pai. Queremos servir ao Senhor, pedimos, Senhor, livramento, pedimos, Senhor, a Tua bênção, uma bênção especial sobre cada vida, sobre cada pessoa que está assistindo agora este culto, que louvou o Senhor, que adorou o Senhor, que está adorando, porque está escutando a palavra. Que essa palavra caia em boa terra em nome de Jesus. E eu profetizo em nome de Jesus, novidade de vida sobre cada pessoa nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, nós profetizamos a vitória em nome de Jesus. Novidade de vida para a sua casa, para a sua vida, e que todos possam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor. Profetizamos isso em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Que Deus abençoe a sua vida. Esse momento, eu creio que vai passar. A situação que o Brasil, as nações estão vivendo, e nós vamos voltar a cultuar nos tempos, quando, no tempo certo, no tempo apropriado, nós iremos fazer um culto de ação de graças. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos cultuar no nosso lar com ações de graça também. Então, eu quero dizer para você que domingo que vem, o culto, na transmissão, nós realizaremos a ceia do Senhor. Você vai realizar a sua casa, você vai reunir com a sua família, o sacerdote do lar, o responsável da casa, vai ministrar a ceia, vai pegar, vou citar os textos da palavra no domingo que vem. Nós vamos falar um pouco sobre Páscoa, e no momento da ceia, vai cear aquele que está bem com Deus, bem com seu próximo, examinando a si mesmo, como diz a palavra, instruindo no tempo certo, para ceiar. E em tempo real nós vamos cear todos juntos. E eu creio que Deus, Ele estará agindo aí na sua casa. Então eu quero que essa semana você separe, compre aí uns pães, representando o corpo, né? O pão, representando o corpo de Cristo, representando, simbolizando. Compre um suco de uva, pega uns copinhos. Se você quiser vir aqui à igreja, nós temos, mas ligue primeiro, aí nós vamos te dar também, para você cear com a sua família, tudo da forma correta, viu, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Domingo que vem, 19 horas. Então separe esse momento para nós cearmos para nossa família, a nossa casa. Nós estaremos aqui ministrando a ceia domingo que vem. Nós estamos realizando as atividades normais na nossa casa, mas na transmissão também, tanto pelo Facebook, na página do Facebook, como também pelo YouTube, o canal. Nós criamos um canal no YouTube, Igreja Batista Dunamis. Entre lá, tem vídeos lá. Eu vou até adiantar algumas coisas aqui já. Breve nós vamos também colocar alguns estudos, né, teologia, mas uma teologia mais básica, de forma assim, resumida. E Deus colocou no meu coração, nós vamos dar prioridade à cristologia. Toda semana nós teremos um estudo ali falando sobre cristologia. Quando terminar falando sobre esse tema, nós vamos falar sobre outro tema, dentro da teologia, mas de uma forma simples. Eu até vou colocar lá, cristologia. Para que complicar, se podemos simplificar? Breve, nós vamos estar anunciando a data que nós vamos colocar esses vídeos lá, de estudos ali teológicos, falando a princípio sobre a cristologia, ciência que estuda Cristo. Amém?
Como eu disse, terça-feira, 20 horas, reúne com sua família, no canal do YouTube, tem uma mensagem no seu coração, terça-feira, 20 horas, quinta-feira, 20 horas, reúna com a sua família. Eu estou enviando nos grupos estudos para você estudar com a sua família aí, um GP no lar, ou célula no lar, familiar. E no domingo pela manhã, estamos também enviando estudos para você e para os seus filhos, para a escola dominical que você está realizando na sua casa. Ok? Voltando um pouquinho, no dia do culto, da ceia, da Páscoa, domingo que vem, eu gostaria que você tirasse umas fotos e mandasse no grupo, para que nós pudéssemos glorificar o nome do Senhor ali também. Mas para quê, pastor? Para ser um momento gostoso, para nós guardarmos ali também, né? Deixando a nossa história aqui na história da igreja também. Então mande bastante fotos, mas não tirando o centro, que é Jesus Cristo, que é cultuar o Senhor. Aí domingo à noite, próximo domingo, 19 horas. Nós estamos, já tem mais de uma semana que nós estamos ouvindo o áudio Uma Vida com Propósito. Todos os dias no capítulo, nós estamos ouvindo esse capítulo. Ouça, tem abençoado muitas pessoas. Tem me abençoado, eu creio que se você ainda não escutou, se você escutar, Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Nós temos os áudios, os estudos, as mensagens, as transmissões. Nós também lançamos um desafio ontem, nos grupos, né? Antes da Páscoa, os capítulos para você estar seguindo ali, um plano de leitura, está no grupo. Qualquer coisa, se você quiser, dê seu número aí, que nós enviamos para você também, esse plano de leitura bíblica, 7 dias antes da Páscoa, finaliza sábado, mas você vai adiantando no decorrer da semana. E nós iniciamos, tem quase 10 dias, 9 dias, nós estamos no 9º dia, orando, jejuando e orando, em favor da igreja, em favor da nossa nação, clamando a misericórdia de Deus, como diz 2 Crônicas 7,14. Então, nós vamos finalizar amanhã, 21, na verdade, a última oração é 21 horas. Você vai parar de orar? Não. Falando aqui, esse propósito de 10 dias finaliza de 21 às 22 horas, amanhã, segunda-feira. Então, esses são os avisos que eu quero deixar para vocês. Quero também pedir a vocês que, nesse momento de crise, entre em contato conosco, doação, para nós montarmos cestas básicas, para abençoar. Tem pessoas precisando de cestas básicas, tem pessoas precisando também ser abençoadas com alguma necessidade ali em sua casa. Então, entra aí, se não tem o zap da igreja, entra no grupo, coloque lá, lá tem o endereço na página do Facebook, tem o endereço da igreja, telefone também. Abençoe esse ministério, continua abençoando os membros, ofertando, dizimando, depositando na conta da igreja, porque o pessoal até brinca, né? Os boletos continuam chegando ainda. Então, mas em nome de Jesus, eu sei que Deus que cuida da igreja, mas Deus quer usar a sua vida também. Nós vamos deixar na descrição o endereço da conta da igreja, para você estar abençoando o ministério que é de Deus, investindo no ministério do Senhor. Amém? Tudo isso, os avisos foram todos esses. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos mais uma vez, e eu quero te abençoar. Deus, muito obrigado, mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Que o Espírito Santo ministre nos corações, no decorrer da semana, que o Senhor nos dê uma semana de livramento em nome de Jesus, semanas de experiência com o Senhor. Aviva a nossa nação, restaura a nossa nação, restaura as igrejas, restaura a nossa casa, restaura a nossa família, porque eu creio no plano do Senhor, ó Pai. Supra as nossas necessidades diárias, ó Deus, como igreja, confiando no Senhor. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é um Deus de milagre, creia nisso. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
E a saudável comunhão do Espírito Santo venha sobre sua vida, vá em direção à sua vida hoje e para sempre, em nome de Jesus. Tenha um resto de noite abençoado, uma semana de vitória. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Amém? Glória a Deus.